Uma boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos aqui mais um domingo, dia do Senhor, para cultuar a Ti, para sermos alimentados pela Tua palavra, para entregar, Senhor, nosso culto a Ti. Pai, eu reconheço a minha fraqueza, a minha dependência do Senhor. Eu te peço, Senhor, me guia nesse momento em que eu vou expor a Tua palavra para a Tua igreja. Prepara, Senhor, nosso coração como um solo fértil para receber, ó Deus, a Tua boa semente. Que Teu Santo Espírito venha agir com poder em nosso meio, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Hoje nós vamos dar sequência, então, à nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Nós estamos agora na 7ª bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. É importante nós lembrarmos que as bem-aventuranças estão conectadas. Sendo assim, nós vamos interpretar essa 7ª bem-aventurança à luz de tudo que nós já vimos até aqui e daquilo que a prossegue, né? Ou seja, nós vamos observar a 7ª bem-aventurança à luz do seu contexto. Nós já vimos que bem-aventurados são os humildes de espírito, os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua fraqueza, a sua total dependência, a sua total nulidade, a sua total necessidade de Deus, sua fraqueza. Esses também choram, porque entendem, a sua pecaminosidade e vão até Deus, que é quem pode lhes ajudar, quem é que pode lhe salvar. Nós vimos que bem-aventurados são os mansos, esses que são pobres de espírito, que choram por conta dos seus pecados, são aqueles que se tornaram agora mansos, porque reconhecem a sua condição, eram como animais selvagens que foram domados pelo Senhor. Nós vimos também que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Essas pessoas então procuram a justiça, e essa justiça só é encontrada em Cristo. Tem fome e sede de Deus, fome e sede de justiça. Então em Cristo é que nós encontramos a justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos buscar também viver de forma justa. Nós vimos que esses, que são justificados, que alcançam que essa salvação da parte do Senhor, eles são misericordiosos, eles que vão receber também a misericórdia. Aqueles a quem Deus salvou, aqueles que receberam muita misericórdia vão demonstrar também misericórdia. Eles são esses bem-aventurados que são limpos de coração, que tiveram um coração transformado por Deus. O Senhor é quem tira o coração de pedra, que dá um novo coração, quem nos santifica, e quem começa ali então uma obra de santificação na vida do pecador. Então, à luz disso tudo, que nós já trabalhamos com calma até aqui, nós vamos ver que são bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados de filhos de Deus. E em seguida, nós veremos a relação que há entre ser pacificador e ser perseguido por causa da justiça, que será a próxima mensagem.
mas é só para nós não esquecermos de tudo que já vimos até aqui e não pegarmos a bem-aventurança de forma isolada para interpretar, né, fora do seu contexto. Isso pode fazer a gente cometer equívocos. Sendo assim, fica claro para nós que somente aquele indivíduo que já foi renovado espiritualmente pode ser um pacificador, de acordo com as Escrituras. Ou seja, não é algo que surge da sua própria disposição natural, não é algo que vem do seu temperamento, não é algo que você herdou de berço. Não, é o resultado da renovação espiritual operada por Deus na vida do pecador, que leva ele a se tornar um pacificador, certo? William Hendrickson, um teólogo, comentarista, no seu comentário do livro de Mateus, aqui do Novo Testamento, ele falou algo muito interessante sobre o pacificador, que eu acho que ele conseguiu resumir muito bem o que nós vamos desenvolver aqui hoje. Preste atenção. Ele disse: aqui é pronunciada uma bênção sobre todos aqueles que, tendo recebido para si mesmos a reconciliação com Deus por meio da cruz, agora procuram, por meio de sua mensagem e conduta, ser instrumentos para comunicar este mesmo dom aos outros, por meio da palavra e do exemplo. Esses pacificadores que amam a Deus, amam uns aos outros e até mesmo os seus inimigos, também promovem a paz entre os homens. Então, nós vamos desenvolver, eu concordo totalmente com essa abordagem do Hendrickson, nós vamos desenvolver esses pontos mais para frente. No entanto, também é importante nós notarmos o contexto no qual o nosso Senhor Jesus Cristo falou essas palavras. Quando nós lembramos a crença comum dos judeus na época, nós entendemos que talvez tenha sido muito chocante o que ele falou para eles, talvez mais do que para o nosso contexto aqui hoje. Para eles, talvez essas palavras tenham surtido um efeito mais chocante, tenha sido algo impactante. Por quê? Os judeus, meus irmãos, imagine, eles pensavam que o Messias viria como um poderoso monarca. Ele seria alguém que libertaria eles da escravidão, do domínio ali do Império Romano, que exerceria um governo militarista, nacionalista. É notável, meus irmãos, que ali em João 6, no verso 15, quando o Senhor Jesus Cristo opera milagres e os judeus, os homens ali, ficam impressionados com aqueles milagres, o texto vai nos mostrar que eles quiseram arrebatá-lo para forçá-lo a ser o rei, para fazer dele ali um líder, para proclamar ele um rei, mas Jesus se retirou dali. Tendo em vista o pensamento religioso daquela época, nós entendemos que ele chegar a dizer felizes são, bem-aventurados são os pacificadores, era algo estranho para ele, chocante, diferente, né? Uma vez que eles contavam com, quem sabe, um líder político que ia formar um exército, ia avançar e conquistar ali para eles um reino físico naquele momento. Então, nesse ponto, nós vamos fazer duas perguntas simples que vão guiar o desenvolvimento desse sermão. Essas duas perguntas são, em primeiro lugar, o que é ser um pacificador? O que é um pacificador? Em segundo lugar, por que os pacificadores são bem-aventurados? Simples. O que é ser um pacificador e por que os pacificadores são bem-aventurados? Vamos considerar, então, o nosso primeiro ponto. O que é ser um pacificador? É interessante que o texto não diz assim, bem-aventurados são os pacíficos. Não foi só isso que o texto disse.
O texto diz: bem-aventurados os pacificadores. Pois, meus irmãos, além de ser um indivíduo pacífico, não é só um aspecto passivo que o texto está falando. Ele também fala a respeito de um aspecto ativo. O pacificador é aquele que procura ativamente estabelecer a paz. Então, além de um aspecto passivo, de ser alguém pacífico, também há um aspecto ativo. Ele vai ativamente procurar estabelecer a paz. Então, o pacificador, ele toma a iniciativa, fazendo aquilo que for possível para promover a paz. É certo, meus irmãos, que de acordo com as Escrituras, nós sabemos quem é o maior pacificador de todos. Jesus Cristo, né? Jesus é chamado de o príncipe da paz. Meus irmãos, nós sabemos que nós estávamos em inimizade com Deus. A Bíblia diz no texto conhecido: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso desse mundo, a vontade da carne, o príncipe da potestade do ar, eram por natureza filhos da ira de Deus. O ser humano caído está em inimizade com Deus. O pecado faz separação, traz inimizade entre Deus e os homens. Então, Jesus Cristo estabeleceu a paz entre Deus e os homens, pagando o preço pelos nossos pecados, que são o motivo desse afastamento. Eu quero que você abra comigo Colossenses capítulo 1. Nós vamos observar o versículo 19 e o versículo 20. Colossenses 1. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, por meio do sangue de Cristo, nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados com Deus, porque Ele toma sobre si o preço que nós deveríamos pagar e nos concede a sua justiça. Então, Cristo é o nosso principal pacificador, de acordo com as Escrituras. Como eu citei aqui mais cedo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor, Jesus Cristo. Nesse sentido, meus queridos irmãos, as boas novas do Evangelho são a maior mensagem de paz que nós temos para transmitir. E os cristãos são arautos da paz quando dão testemunho da sua fé. Quando você proclama o Evangelho e alguém é tocado pelo Espírito de Deus, e o Santo Espírito de Deus convence aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo, ela é levada ao arrependimento e à fé em Cristo, ela é salva por Deus, ela é justificada, ela é adotada na família de Deus. Ela era alguém que estava em inimizade com Deus, e agora, pela fé em Cristo, ela foi reconciliada com o Senhor. Então, aquele que proclama o Evangelho, proclama as boas novas, ele está exercendo o trabalho, a missão de um pacificador, na qual promove paz com Deus por meio de Cristo.
Efésios 6,15 vai falar: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é chamado Evangelho da paz. Romanos 10,15 vai dizer como são belos os pés dos que anunciam boas novas, que proclamam paz. E o texto continua. 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, vai dizer o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. É em nome de Cristo, pois, que vos reconcilieis com Deus. Olha o que o texto das Escrituras falam, que nos foi dado o ministério da reconciliação. Essa é a palavra que nós vamos pregar, o Evangelho da paz. Então, meus irmãos, quando nós temos esse entendimento a respeito de quem é o maior pacificador de todos e qual é a mensagem de paz que os arautos do Senhor devem proclamar, que nós fomos chamados para isso, nós entendemos que o evangelismo, a evangelização, não é uma coisa opcional, não é uma coisa que apenas alguns membros da igreja podem se interessar, outros não ligam muito para isso. Não, isso é uma parte integrante do que é ser um cristão. Um cristão, ele tem que proclamar o Evangelho, as boas novas de paz. Isso não é algo só para um pastor, para um pequeno grupo, mas é para todos nós, para você. Todos nós, cristãos, temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho da paz. É interessante quando nós vamos ler ali Romanos, no capítulo 1, ali no versículo 14, como Paulo, ele se via como um devedor, né? Um devedor de proclamar essa mensagem. Em outra parte, ele vai dizer: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Meus irmãos, quem dera que nós partilhássemos desse mesmo sentimento. Será que a nossa igreja não seria mais saudável se todos nós tivéssemos esse mesmo zelo de ver a proclamação do Evangelho como uma responsabilidade de cada membro, de cada um de nós? Meus irmãos, eu estava assistindo uma mensagem em que o pastor citou um livro que ele estava lendo do Mark Dever. Inclusive o Maurício leu esse livro um tempo desses, que é o Evangelho e a Evangelização, falou muito bem do livro, né? Ele fala que o Mark Dever, ele costuma frequentar os mesmos lugares, né? Vai na mesma padaria ali, para criar relacionamento ali, com a pessoa que está atendendo ele, e quem sabe ter oportunidade de conversar, e semear a boa semente, falar de Cristo quando for possível, quem sabe fazer um convite, ou ter uma conversa, né, em que ele possa proclamar o Evangelho, isso de forma intencional. Meus irmãos, será que a gente não pode parar para refletir em como cada um de nós, em nosso contexto, pode ser alguém que está envolvido com a proclamação do Evangelho, começando dentro da nossa casa? Será que nós temos orado pela conversão dos nossos filhos? Quem sabe você não pode começar a ensinar os seus filhos um catecismo infantil? Eu vejo vídeos de crianças tão pequenas, né, respondendo. A mãe pergunta: quem fez você? Deus. O que mais Deus fez? Todas as coisas. Pequenininho lá já consegue pelo menos memorizar ali algumas perguntas.
Será que a gente tem tido essa preocupação de inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos? Será que nós temos tido a preocupação de fazer devocionais, culto doméstico? A leitura bíblica é importante em nossas casas, a oração antes das refeições. Será que a nossa família valoriza a igreja, o dia do Senhor, a escola bíblica dominical, para trazer nossas crianças para ouvirem a palavra de Deus e nós mesmos nos colocarmos diante dela, para cada vez aprendermos mais a respeito do Senhor e termos até mesmo mais segurança para falar para outras pessoas e sermos alimentados também? Será que nós compartilhamos o Evangelho em nossas conversas com os nossos amigos? Será que nós temos amigos de longa data que talvez nem sabem que nós somos cristãos? Porque a gente fica talvez com vergonha de falar a respeito de Cristo, porque pensa que eles podem não querer mais ser nossos amigos? Meus irmãos, será que nós convidamos amigos para visitar a igreja, para vir num culto, ou numa reunião, ou mesmo no futebol, onde tem um momento ali da palavra, para tentar de alguma forma, de alguma maneira, fazer com que essa pessoa seja exposta à palavra de Deus? Meus irmãos, será que nós temos acompanhado o envolvimento, de alguém, a gente investir de forma intencional na vida de alguém, acompanhar o crescimento dessa pessoa, a caminhada cristã? Vamos parar para refletir sobre isso. Eu tenho intencionalmente investido na vida de alguém, buscado discipular, ajudar a ser um seguidor de Cristo, a conhecer a Cristo, a se firmar na fé? Será que eu estou envolvido nas atividades da minha igreja local que promovem a evangelização? Será que eu tenho buscado estudar e compreender com maior clareza o próprio Evangelho, para eu ter mais segurança, para compartilhar com outros? Meus irmãos, que todos nós estejamos envolvidos na evangelização, que aqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo proclamem o Evangelho da paz, promovendo reconciliação entre pecadores e Deus por meio de Jesus. Pense nisso. Você está investindo na vida de alguém? Talvez hoje seja o momento de você refletir sobre isso. E se não tem feito isso, começar a fazer. Começando de casa. Quem sabe os vizinhos, os amigos, os familiares. Aproveite as oportunidades que você tiver para falar a respeito do Senhor. Meus irmãos, entretanto, além de proclamar o Evangelho da paz, o discípulo de Cristo também é um pacificador no sentido mais amplo do termo. Por exemplo, em Mateus 5, ainda no Sermão do Monte, lá no versículo 44, o cristão é chamado a amar até os seus inimigos, a orar pelos que lhe perseguem. Isso também são atos de um pacificador. Em Romanos 12, 18, nos é dito pelo apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Nós vamos ler no verso 21 do capítulo 12 de Romanos: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essas são atitudes do pacificador. No que depender de você, tenha paz com todos. Se possível, se for possível, tenha paz com todos. Não se vinguem, não se deixem vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. São atitudes do pacificador. O papel do pacificador também implica em acalmar tensões, buscar soluções,
garantir que a comunicação seja eficiente, promover a paz e a reconciliação. Eu lembro de alguns exemplos bíblicos na prática a respeito desse assunto. Por exemplo, lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 2, o apóstolo Paulo vai rogar a duas senhoras da igreja, duas mulheres que estavam em conflito. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Ele está buscando promover a paz, a reconciliação entre essas duas irmãs que estavam ali em conflito na igreja. O apóstolo Paulo também, na sua carta a Filemon, nós vamos observar também, né, que ele vai falar, ele vai interceder por Onésimo. Ele vai dizer o seguinte: se, portanto, verso 17, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então Paulo, ele vai ali mediar o conflito entre Filemon e Onésimo. Ele recebe ele, coloca tudo na minha conta. Ele busca ali apaziguar a situação, promover uma reconciliação entre os dois. Numa outra situação, quando a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo vai falar a respeito de uma situação que estava ocorrendo litígio dentro da igreja, tinha um irmão que queria processar, colocando nos dias de hoje, processar ali o outro irmão, levar ele para um tribunal, né, pelos de fora, para julgarem a situação deles lá. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: não tem quem sofra o dano, né? Ele vai buscar resolver a situação ativamente, né, lidar para pacificar o que está acontecendo ali, né? Então nós observamos na prática esses exemplos, por exemplo, do apóstolo Paulo. E aí a gente também consegue compreender melhor um determinado ponto quando a gente observa o contrário dele. Por exemplo, nós estamos falando a respeito de um pacificador que busca ativamente promover, ali estabelecer a paz. O que seria o contrário de um pacificador também? Talvez seria interessante a gente pensar sobre isso. O que é o contrário de ser um pacificador? É ser rixoso, é ser desarmonizador, é ser conflituoso, é ser litigioso, é ser briguento, é ser provocador de discórdia. Então a gente sabe o que a gente deve ser, mas a gente sabe também o que não deve caracterizar a nossa vida. Ser uma pessoa briguenta, uma pessoa que promove desarmonia, discórdias, contendas. Abra comigo Provérbios capítulo 6. Versículo 16. Provérbios 6, 16. Olha isso. Desculpa aqui. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. 19, testemunha falsa que procede mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. O Senhor abomina essas coisas. O contrário de um pacificador, semear contenda entre os irmãos, ficar falando mal um para o outro, fofocando, difamando, mentindo, colocando um contra o outro ali, semeando contendas entre os irmãos.
Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com a nossa boca, com a nossa língua. Nós temos que aprender a não abrir a boca de forma indevida. Tem tempo para falar, tem uma forma de falar e tem tempo para calar. Nós temos que saber quando calar. Pode ser que a gente evite muitos conflitos. Às vezes se a gente ficasse calado, não é? Não deveria ter falado aquilo. Às vezes nossas palavras são insensatas. Às vezes nossas palavras machucam. Às vezes nossas palavras criam conflitos que poderiam ter sido evitados. E a Escritura fala a respeito de controlar a língua. Provérbios também, no capítulo 15, verso 1, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Outras versões, suscita a ira. Alguém chega querendo confusão com a gente, se a gente responder com a mesma intensidade que nos foi, que chegou para nós, vai ser confusão, vai ser um MMA ali, né? Vai ser conflito, ira, mas a palavra branda, a resposta branda desvia o furor. A pessoa está ali vindo querendo briga, aí você diz: me perdoe, eu não queria fazer isso, me perdoe, eu falhei aqui mesmo, eu pequei contra você. Isso já desarma a pessoa, pode ser que desarme a pessoa, porque a resposta branda desvia o furor. Agora, se a pessoa chega querendo arrumar briga, aí você responde: e tu? E começa começa a xingar também de lá, aí vai ser confusão, né? E às vezes, quando os ânimos estão à flor da pele, às vezes tem momentos que nem é a hora ainda de conversar, espera baixar um pouco a poeira, quando tiver mais calma a gente conversa sobre esse assunto. Nós temos que ter sabedoria de quando falar, como falar e quando calar. Tiago 1,19 diz: todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Já viu aquela conversa que a pessoa nem espera o outro terminar de falar e já está interrompendo, como se adivinhasse todos os argumentos que a outra pessoa ia falar e já vai cortando e não deixa falar, e o único objetivo que tem ali é de vencer a briga e não é nem de entender o outro lado. Isso não é sábio. Olha o que o texto diz, né? Pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irar-se. Primeiro vamos escutar, refletir, responder, né? Numa boa. Tem um livro que eu acho muito legal, que ele se chama Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Esse livro é muito bom, porque ele mostra a dinâmica do conflito. Ele vai falar, por exemplo, que todo conflito começa com desejo. Eu quero alguma coisa. Eu quero que o outro faça isso, ou que o outro, né, faça aquilo, me dê isso, sei lá, eu tenho um desejo. Só que esse desejo, quando eu vou pensando muito nele, pode ser que ele se transforme numa exigência. Já não é mais só um desejo, às vezes até uma coisa legítima, mas agora esse desejo se transforma numa exigência. Eu exijo que você faça isso. Aí a outra pessoa não faz aquilo que eu quero, né? Aquele desejo que se tornou uma exigência já está se tornando para mim um ídolo, porque pode ser que eu peque contra Deus por conta desse desejo não atendido. Aí eu vou começar agora a julgar essa pessoa, me coloco no lugar do Senhor e começo a julgar essa pessoa, né? Você não fez isso porque você é isso, aquilo outro. Aí começo a julgar a pessoa, me coloco lá como se eu fosse o santarrão, e a pessoa é tudo aquilo que eu estou falando. E aí depois disso, todo ídolo, ele vai exigir um sacrifício, né? Vai ter uma punição por aquilo que a pessoa não fez, que ela não
não obedeceu ao meu desejo, minha exigência, né? Eu julguei ela como condenada e agora ela vai ter que pagar. Aí eu vou tratar mal, aí eu vou começar a não querer falar com essa pessoa ou fazer alguma coisa para prejudicá-la, né? E aí começa um conflito. É mais ou menos como eles colocam ali a dinâmica. Só que o que ele vai dizer? Que geralmente, na tentativa de resolver esse conflito, tem dois extremos que as pessoas costumam seguir. Um deles é a pessoa que parte para o ataque, que vai para cima, começa a querer resolver de qualquer jeito, e começa às vezes falar e ofender, né? E vai para cima e quer falar de qualquer forma. E o extremo desse perfil, são as pessoas que agridem. E o pior, matam. A gente vê nos jornais, né? Situações em que o marido matou a esposa, coisas assim. Ou vice-versa, né? E ele vai falar a respeito que tem um outro extremo, que também é errado, que são aquelas pessoas que não querem resolver nada, né? Que não quer saber de conversar, quer sumir, quer sair dali, não quer resolver conflito, nada. Ele, às vezes até frustra o outro com silêncio, deixa o cara falando sozinho lá, ou vai-se embora e sai, não quer conversar, não quer resolver. E ele vai falar que o extremo do extremo desse perfil é o suicídio. É a pessoa que quer fugir tanto do problema, que ela pensa que se ela se matar, resolve. E a gente sabe que não resolve nada. Então, esses dois extremos são errados. Ele vai propor ali o caminho do meio, né? Da conversa, da reconciliação, da negociação, do aconselhamento bíblico, de procurar ajuda, de procurar, né, resolver a situação de uma forma mais madura, de uma forma mais sábia, né? Quem sabe procurar uma pessoa, um conselheiro, um irmão, uma irmã piedosos que podem ajudar ali a olhar de fora a situação e aconselhar o casal, né? Então, nenhum dos extremos é a forma certa, mas o caminho da reconciliação, do perdão, nós temos que estar abertos a pedir perdão e a perdoar, e até a forma como a gente faz isso também conta, né? Porque às vezes a pessoa chega assim e vai pedir perdão desse jeito: fulano, me perdoe, porque eu fiz isso contra você, mas você sabe que você mereceu, né? Porque aí já acabou com o pedido de perdão, né? Quando tem um mais ali, aí, o mais já acaba com tudo, né? É preciso reconhecer, pedir perdão e estar disposto a perdoar. E se você tem dificuldade de perdoar, lembra do perdão que você recebeu em Cristo. Lembra da oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo. A gente quer ser perdoado na medida em que nós perdoamos? Será? Então, que sejamos perdoadores. Meus irmãos, agora que nós já observamos esses dois pontos, vamos refletir como nós temos agido nesse sentido mais amplo, como pacificadores em nossas casas. Será que a nossa atitude tem sido tomar a escolha do pacificador? Ou nós estamos indo para o ataque ou fugindo da briga? Será que a gente está procurando reconciliar, pedir perdão, entender o outro lado, né? Ou buscando ajuda para resolver? Será que o nosso perfil é de procurar conflito, contenda, confusão? Ou a gente busca pacificar as coisas no nosso lar, no nosso trabalho? Será que a gente promove a paz no nosso trabalho ou a gente promove contenda entre os outros, falando mal de um para o outro? Será que você é um pacificador ou um criador de problemas? No trânsito, você é um pacificador no trânsito ou você anda xingando e ameaçando os outros? Na igreja, você é um pacificador, você busca a unidade, o fortalecimento, ou você promove divisões, fofocas, intrigas e contendas? Qual é a sua postura?
Você tem tomado as escolhas de um pacificador ou feito o contrário? São coisas para nós refletirmos muito importantes. E nosso segundo ponto e último é aquela pergunta: por que os pacificadores são bem-aventurados? Porque eles serão chamados filhos de Deus. No pensamento judaico da época, filho tem um significado de portador do caráter de. Portador do caráter de. Ou algo assim. Por exemplo, se alguém fosse insultar outra pessoa e dissesse assim: você é um filho do cão. O que a pessoa estava querendo dizer? Ele estava querendo insultar o pai da pessoa? Não. Ele estava querendo dizer que aquela pessoa tem um caráter semelhante ao de um cão. Então, deu para entender o significado? Nesse contexto filho é o portador do caráter de. Então, meus irmãos, quando nós vamos observar as Escrituras, Romanos 15, 33 diz assim: e o Deus da paz seja com todos vós. Filipenses 4, 9, o que aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticais, e o Deus da paz. Vê como Deus é chamado, Deus da paz. Hebreus 13, 20, ora, e o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O Senhor Deus é chamado de Deus da paz. Desse modo, meus irmãos, ser um pacificador, ser chamado filho de Deus, é no sentido de que nós manifestamos o caráter de Deus quando somos pacificadores. O D.A. Carson exemplificou como nos nossos dias teria um sentido em que os cristãos seriam reconhecidos, como pacificadores, como filhos de Deus, nesse caráter divino de pacificador. Ele diz o seguinte, preste atenção. Por exemplo, quando em alguma convenção ou reunião da igreja, uma assembleia da igreja, uma reunião, os cristãos se envolvem em um debate acalorado. O irmão que permanece calmo, escuta cada ponto de vista, com respeito, equidade e educação, acalmando os ânimos que estão à flor da pele, ele é considerado espiritual pelos outros irmãos, ainda que ninguém manifeste isso verbalmente. As pessoas percebem isso aqui, conseguiu observar os dois lados, está tranquilo, manteve o respeito, a calma, está procurando solucionar, resolver a situação. Os irmãos, mesmo que não falem, reconhecem esse homem é espiritual, essa mulher. Mas essa é a conduta que deveria ser considerada normal entre os discípulos de Cristo, pois o próprio Jesus instruiu essa norma. Ela é aspecto essencial do ser filho de Deus. Essa deveria ser a nossa conduta de todos nós, filhos de Deus. E, meus irmãos, isso ele falou aqui num aspecto do hoje, de uma forma, num contexto que nós podemos observar a conduta de um filho de Deus em meio a um conflito. Entretanto, no porvir, haverá publicamente a plena manifestação dos filhos de Deus, como você pode observar em Romanos 8, 23, 1 João 3, 2. O meu professor, Heber Júnior, ele falou o seguinte: a nossa adoção é a única que opera verdadeira mudança e nos faz ficar cada vez mais parecidos com o Pai. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles se tornarão cada vez mais parecidos com o Deus da paz. E ele, por fim, dirá a todos: esse é o meu filho, essa é minha filha. Na consumação haverá essa plena manifestação dos filhos de Deus. Eles serão chamados
filhos de Deus, os pacificadores. Eu concluo esse ponto com as palavras de A.W. Pink. Ele falou algo que me tocou, e eu queria que vocês prestassem atenção. Ele disse o seguinte: o mundo pode desprezá-los como fanáticos. Os professores da religião podem considerá-los como sectários, tacanhos, e os seus parentes podem considerá-los tolos. Mas o grande Deus os possui como filhos, mesmo agora, distinguindo-os por sinais de sua consideração peculiar e fazendo com que o seu espírito dentro deles testemunhe que são filhos de Deus. Mas no dia que virá, ele confessará publicamente seu relacionamento com eles, na presença de um universo reunido. Por mais humilde que seja a sua situação na vida atual, por mais desprezada e mal representada por seus semelhantes, eles ainda assim brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13, 43. Então acontecerá a gloriosa e longamente esperada manifestação dos filhos de Deus. E você, meus irmãos? E você que me escuta? Pode ser aqui ou até mesmo na internet, na sua casa. Você já está em paz com Deus? Nós vimos que essa paz só pode ser desfrutada por quem se rende a Cristo, o príncipe da paz. Você já se rendeu a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? E se você já é um cristão, você é chamado a ser um pacificador. Você pode e deve proclamar o evangelho da paz, como nós vimos. E você deve também promover ativamente a paz por onde você for. Reflita se o seu comportamento tem demonstrado essas doces evidências de que você é um filho de Deus. Doces evidências de que você é um filho de Deus. Você tem demonstrado, por meio do seu comportamento e palavras, o caráter do Deus da paz? Nós vimos que isso é algo que começa a ser notado e reconhecido aqui, em parte, mas que será manifestado publicamente pelo Pai na consumação de todas as coisas. Nós vimos que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelas tuas palavras. Elas mostram nossa debilidade, nosso pecado, nossa fraqueza. Elas também nos fortalecem, nos mostram o caminho que devemos seguir. Elas nos instruem, elas nos admoestam. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Peço perdão por nossos pecados, Senhor, por todas as vezes que administramos mal nossos conflitos ou criamos conflitos desnecessários por palavras inúteis que saíram de nossas bocas ou atitudes insensatas que tomamos contra o próximo, contra ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Lava-nos com o sangue de Cristo, limpa-nos de todo o pecado e ajuda-nos, Senhor, a sermos pacificadores, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na prática, Senhor, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Ajuda-nos, Pai, a amar até mesmo o inimigo, a orar por quem nos persegue. Ajuda-nos, Senhor, a saber a hora de falar, a hora de calar. Ajuda-nos, Senhor, a pedir perdão e a perdoar. A respeitar, Senhor, o nosso próximo. A, Senhor, buscar pacificar o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho,
a nossa caminhada, quando nós andamos no trânsito, por onde passarmos, a nossa conduta na igreja, que sejamos, Senhor, pacificadores para a Tua glória, que sejamos, Senhor, realmente reconhecidos como filhos de Deus, que nós venhamos manifestar o caráter do Deus da paz, do príncipe da paz, com nossas palavras e nossas atitudes, para a Tua glória, no nome do Teu Filho.